Você já sentiu que trava amando alguém, mas no fundo o que você queria mesmo era ser amado? Se essa frase parece te descrever, então fica aqui comigo até o final deste vídeo, porque isso pode mudar o rumo da sua vida emocional. Já deixa o seu like agora e se inscreve no canal Códigos do Ser. Aqui a gente fala de alma, de verdade e de libertação. E hoje a gente vai falar de um dos maiores poderes que você pode conquistar: curar sua carência afetiva. É doloroso admitir, mas muitas vezes o que chamamos de amor é apenas fome emocional com outro nome. Não é carinho, é sede. Não é parceria, é desespero por aceitação. E quando a gente ama desse lugar de falta, tudo vira campo de batalha. O silêncio do outro dói como abandono, a ausência parece desprezo, e o simples fato de alguém não nos responder já parece uma rejeição pessoal. Você já esteve lá, não é? Esperando por mensagens que não chegam, se perguntando o que fez de errado, tentando adivinhar o que o outro pensa. E quando alguém demonstra desinteresse, você se dobra, se ajusta, se encolhe, implora. Só para não ser deixado de lado, só para não doer de novo, só para não se sentir invisível. Mas deixa eu te contar uma coisa, e presta atenção nisso. Metade do mundo só tem poder sobre você porque sabe onde estão suas carências. E sabe como isso funciona? A neurociência explica. Quando você tem uma ferida emocional não resolvida, especialmente ligada à infância, como abandono, rejeição ou negligência, seu cérebro cria atalhos de sobrevivência emocional. E cada vez que alguém ativa essa ferida, você reage no automático. Medo, apego, ciúme, dependência. O problema não é você amar demais, é que às vezes o que você chama de amor é só medo de ficar sozinho. Carl Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência te controla. E é exatamente isso. Sua carência pode estar dirigindo sua vida emocional inteira e você nem percebe. Você busca afeto em quem não está pronto, insiste em relações desequilibradas, aceita migalhas achando que é banquete. Mas não é culpa sua, é um padrão, é um vício afetivo, é uma forma do seu cérebro dizer: talvez agora alguém finalmente me escolha. E é por isso que curar sua carência não é sobre parar de amar, é sobre parar de implorar por amor. O mundo não precisa de mais gente fria fingindo não se importar, mas sim de pessoas inteiras que sabem o próprio valor e amam sem se anular. Sabe qual é a primeira liberdade emocional de verdade? É quando você sente paz mesmo sem ter ninguém te validando. É quando você fica sozinho, mas não se sente solitário. É quando você olha para alguém que antes te machucava e já não dói mais. Porque você entendeu, a falta estava em você e não no outro. E quando você cura isso, meu amigo, minha amiga, metade do mundo perde o controle sobre você. Porque ninguém mais te manipula com migalhas, ninguém mais te controla com sumiços, ninguém mais te prende com promessas vazias. Você se torna seu próprio centro, você vira casa e não mais mendigo emocional. Mas calma, esse é só o começo. No próximo trecho, vamos descer mais fundo nesse buraco. Você vai entender de onde vem essa carência emocional e como ela se infiltra em quase todos os seus relacionamentos. Se isso já tocou alguma parte sua, comenta aqui embaixo: eu não quero mais ser refém da minha carência. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a maioria das suas dores afetivas não começou no seu último relacionamento, nem no anterior. Começou lá atrás, quando você ainda era só uma criança tentando entender o que precisava fazer para ser amado. Você se lembra da primeira vez em que se sentiu ignorado? Aquela sensação de desaparecer diante dos olhos de quem você mais queria a atenção? Um silêncio que gritava, um olhar frio que cortava, uma ausência que pesava no corpinho pequeno demais para entender. E o que uma criança faz diante disso? Ela tenta agradar, tenta ser perfeita,
Ou então se fecha, endurece, porque sem perceber, ela aprende que sentir demais é perigoso, que depender do afeto do outro é viver na corda bamba, que ser vulnerável é se expor à dor. E é aí que nasce a carência, como mecanismo de sobrevivência. Você não ficou carente por fraqueza, você ficou carente porque, de alguma forma, foi ensinado que precisava merecer o amor, que precisava se provar, que precisava se moldar ao que esperavam de você, e cresceu acreditando que, se fosse bom o suficiente, alguém finalmente iria ficar. Mas ninguém fica com você pelo que você faz, ficam por quem você é. E esse é o drama. Você passou a vida inteira tentando ser o que os outros queriam e se esqueceu de ser você. A psicologia chama isso de esquema de rejeição, quando você projeta a ideia de que, mais cedo ou mais tarde, será abandonado. Mesmo que tudo esteja bem, você sente que vai dar errado. E para não ser pego de surpresa, você mesmo se sabota. Ou aceita menos do que merece, só para não ter que lidar com a dor da rejeição completa. O amor, quando se cruza com a carência, vira ilusão, vira apego, vira dependência. Você não ama a pessoa, ama a sensação de ser visto, de ser escolhido, de não estar mais só. Mas a verdade brutal é que ninguém no mundo vai preencher esse buraco que você carrega. Você pode ter 1 milhão de seguidores, alguém dizendo que te ama todos os dias e ainda assim se sentir vazio. Porque essa dor não se resolve fora, ela só se dissolve dentro. E você só começa a curar essa ferida quando para de esperar que alguém te salve, quando entende que amar não deve doer assim, que presença não deve ser barganha, que afeto não pode ser implorado, que afeto não pode ser implorado. Talvez você esteja preso a esse padrão há anos, sempre atraindo quem não está pronto, sempre correndo atrás, sempre dando mais do que recebe, sempre tentando provar que é digno de amor. Mas e se o problema não for o outro? E se, no fundo, você ainda não acredita que merece ser amado sem esforço? É aqui que muita gente trava, porque curar a carência dói. Requer olhar para lugares que evitamos, requer abrir feridas antigas, requer romper com crenças que parecem parte da nossa identidade, mas não são. Você não é sua dor, não é seu medo, não é sua carência. Você é o que nasce quando tudo isso se esvazia. Você é o que sobra quando a necessidade se transforma em paz. E sabe o que é o mais bonito? Quando você se cura, você muda o tipo de amor que aceita. Você para de correr atrás de quem te ignora. Você deixa de sentir falta de quem não te vê. Você percebe que a sua presença é um presente e não um fardo. E nesse instante, metade do mundo perde o controle sobre você. Quem te manipulava com o silêncio já não te afeta. Quem sumia e voltava quando queria já não te interessa. Quem brincava com suas emoções agora te perde. Porque você acordou. Você se lembrou de quem é. Você voltou para si. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade. No próximo trecho, vamos explorar como fortalecer essa nova identidade, uma em que você não se curva por migalhas emocionais, mas constrói relações em que o amor é escolha e não dependência. Se isso está te fazendo refletir, comenta aqui embaixo. Eu estou voltando para mim. E se inscreve no canal porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Você começa a perceber algo que antes parecia invisível, que parte da sua dor não vem dos outros, mas de quanto você deixou que a presença deles definisse o seu valor. Você nota que muitas vezes amar foi só uma tentativa desesperada de ser escolhido. E a carência, na verdade, era a ausência de você por você. E é nesse momento que começa uma virada, silenciosa, não grandiosa, mas poderosa. Você se dá conta de que não precisa mais correr atrás de quem não enxerga você, de que não vale a pena se humilhar para quem não sabe receber, e de que se o amor não cabe inteiro, então talvez ele nem seja amor. A solidão ainda machuca, sim, mas já não é mais prisão,
é só uma fase entre um reencontro e uma revolução. E a cura da carência não acontece com frases motivacionais ou com promessas vazias de autoestima em 5 passos. Ela vem quando você se senta consigo mesmo no meio do silêncio e encara o que sempre tentou evitar: o medo de não ser amado, o medo de ser deixado, o medo de que ninguém fique. E ali, no fundo desse medo, você encontra algo que ninguém te contou: que a sua presença é suficiente, que você é casa, que você pode existir sem ter que implorar para ser visto. As pessoas não falam disso porque não é bonito nem é fácil. Curar a carência é como atravessar um deserto sem água. Você sangra por dentro, mas continua andando. E enquanto caminha, você começa a reconhecer padrões. Vê quantas vezes aceitou migalhas e chamou de banquete. Quantas vezes confundiu atenção com amor, presença com afeto e sexo com conexão? E, por fim, entende que carência não é defeito. É sinal de uma fome antiga, um afeto que faltou lá atrás e que você seguiu tentando buscar em todo mundo, menos em você. Mas quando essa consciência desperta, algo muda de verdade. Você para de dar desculpas para o comportamento de quem te machuca. Você para de romantizar relações desequilibradas. Você começa a escolher diferente, não por orgulho, mas por paz. E aí, metade do mundo começa a perder o poder sobre você. Aqueles que se alimentavam do seu medo de ficar sozinho já não conseguem mais te manipular. Quem usava a sua insegurança para manter você por perto, comece a se afastar, porque agora você não precisa mais disso. Você começa a perceber que muito do que você chamava de amor era só dependência emocional disfarçada, e que a liberdade começa quando você aprende a ficar, não com os outros, mas consigo mesmo. E aí, o vazio que antes doía tanto vira espaço fértil, vira silêncio criativo, vira solo de reconstrução. É nesse momento que o amor verdadeiro pode finalmente nascer, não como fuga, mas como escolha. E não se engane, curar sua carência não te torna frio, te torna consciente, te dá critério, te dá filtro, te faz sair do automático e, principalmente, te protege. Porque quando você se cura, você deixa de permitir que qualquer um entre com os pés sujos no seu coração. Você começa a se honrar, não como escudo, mas como verdade. Você já reparou como muitas vezes o seu valor só é lembrado quando você se afasta? Como se a sua presença fosse invisível, mas a sua ausência gritasse. É curioso como quem te ignorava começa a te procurar quando você para de correr atrás. Mas isso não é amor, é ego. É a dor de perder o controle sobre alguém que antes era fácil manipular. Durante muito tempo, você achou que precisava ser escolhido, que precisava conquistar, se provar, agradar, e isso fez com que você abrisse mão de coisas profundas, de limites, de dignidade até, só para tentar manter alguém por perto. Mas manter quem não te escolhe é o mesmo que carregar um peso morto. Suga sua força, te cansa e não leva a lugar nenhum. A verdade é que você não precisa convencer ninguém a te amar. Amor de verdade não é convencido, é sentido, é recíproco. Quem sente de verdade não precisa ser lembrado da tua importância, porque vê isso nos teus gestos, no teu cuidado, na tua entrega. Se alguém não consegue enxergar isso, talvez seja porque está olhando demais para o próprio espelho. E aqui está uma verdade difícil. Às vezes, a pessoa certa só aparece quando você aprende a parar de implorar por migalhas. Porque enquanto você aceita pouco, o universo entende que você se contenta com pouco. Quando você se retira, quando você silencia, quando você escolhe se valorizar, é aí que o jogo muda. O silêncio pode ser o grito mais alto de todos. Ele não implora, não se explica, não dramatiza, mas ele mostra. Mostra que você cansou de ser plano de fundo na vida de alguém, que nunca te colocou como prioridade. Mostra que você não está disposto a competir por atenção com distrações passageiras. Mostra que você entendeu o seu valor e não vai mais ficar em lugares onde precisa se diminuir para caber. E quando você entende isso, algo muda por dentro. Deixa de buscar quem te completa e passa a buscar quem te transborda.
Alguém que não veja suas emoções como um exagero, mas como intensidade bonita. Alguém que não fuja da tua entrega, mas queira mergulhar com você. Só que essa pessoa só aparece quando você para de correr atrás do que não te quer. Porque, no fundo, correr atrás de quem não te escolhe é uma forma de fugir de si mesmo. É mais fácil se distrair com um outro do que encarar o próprio vazio. Mas o vazio não some quando é ignorado. Ele se alimenta disso. Então talvez o que você esteja buscando no outro não seja amor. É validação. É se sentir importante. É tentar provar que você é digno. Mas você já é. Você só precisa parar de buscar lá fora o que só vai encontrar dentro. Você não precisa de mais uma resposta. Precisa de um reencontro com você mesmo. Porque o mais doloroso não é quando o outro vai embora. É quando, por medo de ficar sozinho, você vai embora de si mesmo. Vai cedendo, vai se calando, vai se esquecendo. E no fim, já não sabe mais quem é só para manter quem nunca quis ficar. Mas existe um ponto de virada. Ele não vem de um conselho nem de uma frase motivacional. Vem do fundo do cansaço. Quando você olha no espelho e finalmente entende que o problema não era o quanto você amava, mas para quem você estava oferecendo esse amor. Você não nasceu para ser plano de fundo em histórias rasas. Você nasceu para ser presença em enredos profundos. E isso começa quando você escolhe parar de insistir em portas fechadas. Porque quanto mais você força uma porta que não se abre, mais se machuca. E a culpa não é sua. Mas a escolha de continuar insistindo, essa sim é sua. Chega uma hora em que o amor próprio deixa de ser discurso e vira decisão. E decidir por você não é egoísmo, é sobrevivência. É dizer, eu me escolho, mesmo que isso signifique perder quem não te escolhia, porque ninguém que vale a pena vai te deixar em dúvida do próprio valor. Amar não deveria ser sinônimo de dor. Entrega não deveria ser confundida com humilhação. E ser intenso não é um defeito. É um dom que o mundo aprendeu a tratar como fraqueza. Mas sabe o que é fraco? Se esconder, fugir, fingir que não sente, ser raso para parecer forte. A força verdadeira é olhar para si e dizer, eu mereço mais. Mereço reciprocidade, mereço presença, mereço profundidade. E não vou mais aceitar menos do que isso. Porque toda vez que você aceita migalhas, você ensina o outro como deve ser tratado. Então hoje, se você sente que se perdeu tentando fazer alguém te notar, pare. Respire. Feche os olhos. E lembre-se, você é inteiro. Não precisa se quebrar em pedaços para caber na vida de ninguém. E se até aqui você se identificou, saiba, você não está sozinho. Muita gente sente demais, ama demais, se entrega demais e por isso se machuca. Mas também são essas pessoas que, quando se curam, curam o mundo ao redor. Porque só quem já sangrou por amor sabe a beleza de um afeto verdadeiro. Agora, se isso tocou seu coração, se inscreve no canal. A gente fala de alma, de dor, de verdade, de tudo aquilo que muita gente esconde, mas que você sente. E se quiser deixar nos comentários uma frase para afirmar sua força, escreva: eu me escolho. Que isso seja o começo de uma nova versão de você, mais inteiro, mais forte e mais verdadeiro.